Olá, pessoal, tudo bem, gente? Bom dia para vocês, tá? Meu nome é Cláudia Elise e nós vamos iniciar aqui agora mais na verdade, vai ser o meu primeiro conteúdo com vocês, né? Porque era a professora Melissa, então será o meu primeiro conteúdo com vocês de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar hoje um material que a SEDUC mandou para os professores, tá? Que é o MPC de reforço, é um material de reforço, e nós vamos trabalhar com esse material assim como vocês trabalharam nas aulas anteriores, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, ok? Olha, então hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o gênero literário estatuto. Qual é o tema da nossa aula de hoje? Estatuto, certo? Nós vamos ver sobre estratégias e procedimentos de leitura em textos legais, uma construção de um estatuto, a variação linguística nos estatutos, tá bom? Então, com essa aula de hoje, o que é que vocês vão precisar saber com essa nossa aula de hoje? Você vai identificar a proibição imposta ou o direito garantido, bem como as circunstâncias de uma aplicação em regulamentações para o mercado publicitário, Código de Defesa do Consumidor, identificar, tendo em vista o contexto de produção, a forma de organização dos textos de um estatuto, tá bom? Então, nós vamos ver aqui também, nós vamos empregar regras básicas de concordância nominal e vocês vão identificar, vocês vão conseguir identificar aqui nesses textos que nós vamos ver o que é um estatuto, tá bom? Então, vocês vão ver o que é, dessa forma, então, um estatuto, tá? Vou só virar aqui para eu mostrar para vocês entenderem direitinho, tá? Então, vamos lá. Então, o que é um estatuto, pessoal? Estatuto é um texto normativo, ou seja, ele tem as suas normas, assim como os outros textos, que estabelece regras a serem obedecidas e respeitadas. Nos estatutos, o que tem nesses estatutos? Direitos e deveres. De quem? Das pessoas, dos indivíduos, da sociedade em geral, tá? E tem a aferição da responsabilidade no cumprimento das regras, das normativas, tá? Nos estatutos também é deliberado sobre as penalidades em caso de infração das normas estabelecidas, tá bom? E também delega competência às instâncias de direito para aplicá-los. Então, nós temos assim, nós vamos ver agorinha vários estatutos, tá bom? Que eu vou explicar para vocês. Alguns estatutos. Os estatutos, assim como outros textos que expressam leis e regras, eles obedecem a orientações de formulação que determinam a sua organização e a linguagem. Então, devem seguir uma ordem lógica, os estatutos devem seguir uma ordem lógica, tá bom? E empregar linguagem clara e precisa. Por que uma linguagem clara e precisa? Para que todas as pessoas da comunidade, da sociedade em geral, né, de um país, possa pegar esse documento e entender para que ele serve, tá bom? Para que serve esse documento? Então, são divulgados, os estatutos, eles são divulgados em documentos oficiais, livros da área jurídica,
e sites de órgãos públicos, tá bom? Só passar aqui. O estatuto, pessoal, é um texto que utiliza uma linguagem objetiva, clara, simples de ser entendida, embora esteja na norma culta e não na linguagem coloquial, mas apresenta uma linguagem simples de ser entendida, tá? Não é a linguagem dos estatutos não é de difícil compreensão. Não, a pessoa não consegue se ela não conseguir mesmo compreender e interpretar, se ela tiver dificuldade, tá? Nos estatutos, eles estabelecem normas a serem adotadas, as regras, né, direitos. Agora nós vamos ver, por exemplo, o Estatuto da Criança. Então, no Estatuto da Criança, lá tem normas, tem regras e leis que a sociedade em geral deve seguir em relação ao cumprimento dessas leis em relação às crianças, tá bom? E assim, tem vários estatutos, aqui eu citei um exemplo agora. A função do estatuto é direcionada a todo tipo de leitor. Então, assim, qualquer leitor que pegar, o objetivo é que todo leitor conheça, o estatuto é direcionado a todos os leitores, tá? Porém, não é de domínio de todos. Por que não é de domínio de todos? Pois utiliza um vocabulário mais, como que eu posso falar? Requintado, tá? Então, assim, a pessoa ela tem que saber ler, compreender e interpretar, tá? Para que serve um estatuto? Por que é que nós estamos estudando sobre isso, né, no 7º ano? E vocês precisam saber para que serve. Senão, não tem nenhum sentido de nós estudarmos, de nós lermos sobre isso, fazer atividades sobre isso. Então, qual é a função? Para que serve o estatuto? Então, ele estabelece regras, tá? Para assegurar os direitos e deveres do cidadão. Então, assim, em uma sociedade, qualquer pessoa, tá? Ela tem que seguir com regras, né? E dentro dessas regras, elas têm os seus direitos e ela também tem os seus deveres, tá? Bem como prevê também as sanções legais para resguardar o cumprimento dessas leis. No Estatuto fala sobre isso também. E normatizar a convivência de um grupo dentro da sociedade, ok? Então, isso é para que serve o estatuto. Qual é a estrutura de um estatuto? Então, a pessoa que cumpre as leis, que escreve, qual é a estrutura que ele tem que colocar para a criação de um estatuto? Então, apresenta a lei que deu origem ao estatuto, tem que colocar a lei, tá? Os responsáveis pela criação e sanção dessa lei. Os títulos, o primeiro costuma abordar os objetivos que serão tratados no estatuto e depois os capítulos do estatuto, tá? Aí tem as seções e depois os artigos que terão nesse estatuto. Esses artigos, eles vêm representados por algarismos. Então, vem assim, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. E aí, depois, vem as subdivisões, que são os incisos. No estatuto, também, tem as características. Quais são as características de um estatuto? Ele tem que ter uma linguagem formal, clara e objetiva. Embora seja uma linguagem formal, aquela que
tem que obedecer às regras da gramática normativa. Não pode ser uma linguagem confusa. Por quê? Qualquer pessoa, qualquer cidadão que pegar um estatuto e abrir para ler, tem que ficar mais claro e objetivo para ele entender aquilo que ele está lendo, tá? Verbos com imposição, porque um estatuto é uma forma impositória. Se a pessoa não entender, por exemplo, o juiz pega lá, ó, se você não entendeu, pega o estatuto e dá lá para o cidadão ler, para ele ver que é de forma imposta aquela lei e que ele tem que cumprir, tá? E depois indicam as normas e as leis as quais devem ser seguidas e não discutidas. Então, lei não se discute. Lei segue, lei cumpre, tá bom, gente? Então, tudo que tem em um estatuto não é brincadeira, é lei. Para vocês terem uma ideia, há uns 12 anos atrás, eu fui convocada, é um exemplo, né? Mas que está dentro de estatutos também, dentro das leis, para uma audiência. E devido que eu estava na sala de aula, que já tem 20 anos que eu sou professora, eu não fui para essa audiência. E ligaram no colégio, o juiz pediu para a secretária ligar no colégio, me convocou de forma urgente, porque senão eu seria presa. Quando eu cheguei lá, que eu me justifiquei, que eu estava na sala de aula, aí ele perguntou assim para mim: a senhora sabe quem sou eu? Eu falei: sei. É o promotor, né? Aí ele falou assim: pois é, eu convoquei você para estar aqui. Você não tinha que discutir uma ordem, você só tinha que cumprir. Aí eu engoli seco, né? Porque as pessoas pensam que elas podem fazer o que elas querem, e elas não podem, porque elas estão dentro de uma sociedade. Só para vocês terem uma ideia. A linguagem do estatuto, ela é uma linguagem mais técnica. Por isso que algumas pessoas não entendem. Embora é obrigatório ser uma linguagem clara, mas é uma linguagem técnica, tá bom? Nós temos vários tipos de estatuto para a sociedade. Ó, tem o estatuto da criança, do adolescente, por exemplo, né? Outro estatuto que nós temos é do Código de Trânsito Brasileiro. Então, quando as pessoas não querem cumprir, o que eles fazem? Eles pegam o estatuto e mostram para as pessoas. Aconteceu, vou citar para vocês aqui um exemplo, e nós ainda temos tempo. Aconteceu de uma polícia rodoviária parar, né, um familiar meu, e eu estava junto, e o policial falou para a mãe do meu primo que estava com a carteira irregular. Ele falou: olha, nós estamos aqui para cumprir o que a lei determina. Se alguém chegasse aqui nessa cidade e roubasse o carro da senhora e a senhora acionasse a Polícia Federal, nós tínhamos que ir atrás, e a Polícia Militar, a Polícia Civil, todo mundo junto, para quê? Para gente cumprir o que está na lei. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora é o quê? Simplesmente cumprindo a lei. A lei do quê? Do trânsito, do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Nós temos também o Estatuto do Idoso, temos o Estatuto do Desarmamento, tá? Temos o Estatuto de Defesa do Torcedor, temos o Estatuto da Juventude e tem vários outros estatutos, tá, gente? Então, o que é que tem que ficar gravado aí na mente de vocês a respeito de estatuto? Primeiro, o que é o estatuto? Depois, para que serve o estatuto? Qual é a estrutura de um estatuto? Quem é que cria os estatutos, tá?
os estatutos são baseados em quê? Simplesmente alguém achou bonito e quis lá, nossa, agora eu vou fazer um livro porque eu quero vender, eu quero ganhar dinheiro, eu vou falar sobre os estatutos. Quem é que pode e como é que deve fazer? Baseado em quê? Baseado nas leis, que são criados os estatutos, tá bom? E também vocês têm que ver as características e os tipos de estatutos, tá bom, gente? Olha, então, os estatutos, eles têm os artigos, eles têm os incisos, e todos esses artigos e todos esses incisos, eles são caracterizados em cima de leis, ok? Olha, eu não vou falar mais aqui agora, porque na nossa aula de hoje à tarde no Google Meet eu vou passar um material sobre o estatuto, eu vou colocar no grupo de pais o arquivo, esse documento sobre o estatuto, e lá no Google Classroom eu já coloquei uma atividade que fala sobre o estatuto, sobre tudo que eu expliquei aqui agora. Mas veja bem, nós vamos parar hoje com essa aula falando sobre estatuto? Não. Vocês vão receber nos próximos dias, agora no mês de março, uma apostila. Nessa apostila tem todo esse conteúdo que eu estou explicando aqui agora e mais 13 questões que falam sobre o estatuto, tá? Com tirinhas, imagens e tudo. Então, se você não entendeu, não desespera, não tem problema, tá tudo certo, porque nós não vamos parar por aqui. Na verdade, vocês vão cansar de me ouvir falar sobre estatuto. Já passamos aí 17 minutos, não posso mais prolongar, fica cansativa a aula no YouTube. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até agorinha. Fui!